Glória a Deus. Que bênção, né, que tem sido essa semana. Nós temos recebido tantas palavras, tantas direções. E é incrível como tudo tem se conectado, assim, como cada palavra vem e aí tem tudo a ver. Um fala uma coisa e está ligado ali com o que o outro fala. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da oração, né, e sobre a gente orar a palavra. Porque muito de nós, assim, fica perdido, fala: Senhor, mas eu não sei orar, vem o fulano, vem o ciclano orar aqui na frente, e ele ora tão bonito, e a oração dele é tão forte, e aí eu vou começar a orar, eu fecho meus olhos e não vem nada, não vem uma palavra, eu não consigo me manifestar aquilo que está dentro de mim. E muitas vezes a gente não consegue manifestar, a gente não consegue falar, porque a gente não tem conhecimento. A gente não conhece o Senhor. E a única forma da gente conhecer o Senhor é através da palavra dele. E ontem eu não sei quem estava aqui presente, mas durante a oração, o momento de confissão e arrependimento, eu estava baseando a minha oração num salmo, que é o Salmo 32. E aquele salmo estava dirigindo a minha oração. E é sobre isso que eu gostaria de discorrer. Porque a gente precisa conhecer o Senhor. Num relacionamento, se você não tem diálogo, se você não tem conversa, esse relacionamento vai findar. Fatalmente, alguém vai cansar e vai terminar esse relacionamento. E muitas vezes, a gente está terminando o nosso relacionamento com o Senhor. Porque a gente não conversa. Porque a gente não dialoga com Ele, né? E eu gostaria de começar lendo, então, João 10, 27, que fala assim. Pode colocar para mim, por favor. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui foi Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E às vezes o Senhor está tentando falar ao longo do nosso dia, mas a gente está fazendo tanta coisa. A gente está mergulhado em tantos afazeres, que essa voz, ela fica tão inaudível. Ela fica tão longe. E a palavra está falando assim: elas reconhecem, elas sabem. Será que alguém aqui sabe quando Deus está falando com você? Você consegue ter convicção? Você fala assim: olha, eu sei que aquilo ali foi dirigido pelo Senhor. E eu acredito que a gente só vai aprender isso à medida que a gente vai se aproximando, à medida que a gente vai ficando mais íntimo de Deus. Então, por que ainda parece tão difícil? Por que não tem diálogo? Por que nos falta esse amor, né? Porque quando a gente ama alguém, a gente adora ficar conversando com essa pessoa. A gente fica horas conversando com essa pessoa. Quando eu comecei o meu relacionamento com o Davi, a gente ficava conversando assim, muito tempo. E falava de tudo. E meu dia foi assim, aconteceu. Hoje nem conversa tanto, que é tanta coisa para fazer. Mas aquele comecinho era muitas conversas. Conversas sobre tudo, coisas fáceis, coisas difíceis. E o relacionamento com o Senhor é assim. Ele não quer só que a gente chega diante dele para pedir. Porque é igual, gente, é um relacionamento, um casamento. Eu vou usar o casamento bastante aqui. Já pensou se você chega somente para o seu marido, para sua esposa: amor, me dá isso. Eu preciso de dinheiro para fazer isso aqui. Tem que levar as crianças lá, tem que comprar isso aqui, tem que fazer. Que relacionamento é esse? Que alegria que vai ter nesse relacionamento. Mas às vezes a gente está fazendo isso com Deus. Nós fazemos isso com o Senhor. A gente só vem pedir, Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso daquilo. E no momento de sofrimento, a gente vai lá, chora, fala: Senhor, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Por que eu estou passando por essa luta? E o Senhor está olhando ali e fala: mas você não me perguntou para mim? Você não me chamou? Você não me convidou para essa escolha? Você não perguntou qual era o melhor caminho? Você simplesmente foi. E você não deixou eu aconselhar. Agora você vai ter que passar por isso. Agora você vai ter que enfrentar. Agora essa situação vai tentar te ensinar algo. E você, tomara que aprenda com isso, né? O que Deus quer é comunhão, como o Dô trouxe aqui pra gente. O que Deus quer é que a gente possa puxar uma cadeira na nossa mesa, todos os dias de manhã.
e convidar o Senhor. Falar: Senhor, eu vou começar o meu dia hoje e eu quero consagrar ele ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor esteja dirigindo os meus pensamentos. Eu quero pedir que o Senhor esteja planando o meu caminho. Eu quero pedir que o Senhor me dê discernimento para que eu saiba discernir as situações, para que eu saiba discernir as pessoas. E a palavra de Deus, gente, é tão rica. A palavra de Deus, ela traz tantos ensinamentos que a gente pode se basear. Salmo 5 é o salmo matinal. Pode colocar para mim, por favor? Vai falar assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemido. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois a ti que eu imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo atentamente. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não permanecem na tua presença. Odeias todos os que praticam a perversidade. Destrói os mentirosos, ó Senhor. Detesta os assassinos e os traiçoeiros. Eu, porém, pelo teu grande amor leal, entrarei na tua casa, com temor me inclinarei em direção ao teu santo templo. Guia-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o meu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. O seu interior é pura destruição. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles nas suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estendem sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Amém. A gente vê assim nesse salmo, né, que ele começa falando assim: Senhor, eu apresento diante da manhã, na vigília da manhã eu te procuro. E depois ele começa a levar assim um ímpio, um injusto. Ele começa a levar diante do Senhor, fala: Senhor, olha essa situação, olha o que eles têm feito. E muitas vezes, ao invés de apresentar essas situações ao Senhor, a gente vai apresentar como fofoca no nosso serviço. Então, às vezes você está vendo lá, passando por uma situação difícil, e você só consegue chegar no seu trabalho e começar a reclamar. Reclamar porque eu estou passando por isso, reclamar porque eu fico olhando a vida do ímpio e o ímpio prospera e eu não, e eu é só luta, é só desentendimento na minha casa, é só desorganização. Mas o Davi, ele pega e ele busca o Senhor. Davi, ele leva diante de Deus, ele fala: ó, eu estou passando por luta, eu estou passando por sofrimento, mas eu procuro o Senhor, e eu sei que o Senhor vai aplanar o meu caminho. Eu sei que o justo em ti, ele já tem a vitória. E a gente às vezes não sabe falar isso, fala: mas eu não sei, eu não queria orar dessa forma. Então leia a Bíblia. Então começa a ler a Bíblia. Começa a procurar, fala assim: os salmos, gente, são orações. São várias orações. Eu não estou falando para você pegar e ficar lendo aquilo ali, tipo, ler Salmo 1, eu orei, finalizei. Não, pega esse texto e começa a traduzir ele com a sua realidade. Começa a colocar o seu problema. O problema ali de Davi, muitas vezes ele foi perseguido, né? O próprio filho dele perseguiu ele. E às vezes você não está passando por isso, você não é perseguido, mas você está passando por uma luta financeira. Então coloca, só muda o problema ali. Coloca assim: Senhor, estou passando por essa situação, mas eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu sei que o Senhor pode mudar. Começa a orar a palavra do Senhor. Tem um pastor que ele disse assim: aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente encontrará durante o restante do dia. Então, se a gente não começar a colocar o Senhor desde cedo, desde quando a gente acorda, dificilmente a gente vai encontrar Ele. Dificilmente, durante uma situação, a gente vai lembrar dele, né?
Precisamos buscar o pão da vida. Precisamos buscar o pão diário. O pão diário é a palavra de Deus. E é como lá em Êxodo do maná, que o maná era para aquele dia. A porção, ela era diária. Se eles guardassem, no outro dia estava com bicho. Então a palavra de Deus, ela já dá uma direção. É todo dia. O pão é diário. A busca, a porção que eu tenho para entregar para vocês é todo dia. Não adianta a gente viver aqui essa semana inteira maravilhosa, receber um monte de promessa e deixar essa semana ser base para o mês inteiro. Não é. É a porção, é diária. Tem coisas que Deus vai entregar hoje. Tem palavra de direção que Ele vai entregar hoje. Amanhã já é outra coisa. Amanhã já é outro degrau. Amanhã já é outra coisa que Ele vai nos conduzir a fazer. Mas se a gente parar, se a gente ficar assim, eu recebi, olha aqui, eu estou com um cesto cheio de pão, e reter isso, amanhã já está com bicho. Amanhã já não está mais pronto para nos alimentar. Amanhã já é outra coisa que nós precisamos. E a gente fica ali parado, retendo aquilo que Deus nos deu. Quando terminamos essa semana, a nossa busca precisa ser íntima e diária. Porque com Deus não existe estoque da presença dEle. Não existe estocar a presença. O que existe é a presença todos os dias. O que existe é a gente entrar. O que existe é um derramar diário da presença dEle. E eu não trago essa palavra falando assim, então você faz isso todo dia. Não, todo dia também eu preciso me policiar. E a palavra, toda vez que a gente vem aqui e a gente traz uma palavra, é porque Deus martelou ela na gente, é porque Deus bateu nela na gente, e eu fui muito confrontada. E daí eu até me lembrei, de Marta, que quando Deus chega para ela e fala, uma coisa é necessária, uma coisa. E a Maria escolheu a melhor, que é Lucas 10, 41, 2. O Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É isso. O Senhor está falando assim, João, Ana, você está fazendo muita coisa, você está muito atarefada, mas uma coisa só é importante, é estar na minha presença. Uma coisa, você pode ter a agenda, você pode organizar tudo, e o Senhor fala, não adianta. Você pode fazer 10 coisas hoje, segunda-feira, você falou, vou fazer 10 coisas, eu tenho 10 coisas para fazer. Na terça-feira, 1 hora, você deixou 2 coisas e você ficou 1 hora na presença do Senhor. Você vai ver que o seu dia vai andar muito melhor do que na segunda-feira que você deu o check na agenda toda. Cumpri todos os compromissos. Nada é mais precioso do que a presença do Senhor. Nada pode ser mais importante para nós do que a presença do Senhor. E um pastor que a gente gosta muito, o pastor Lucas, ele fala assim: Deus não fala com quem o visita às pressas, mas com quem permanece em sua presença. Então, às vezes a gente está querendo tanto ouvir o Senhor, e a gente vai lá correndo e começa a perguntar, fala, Senhor, eu estou passando por isso, me ajuda. E vai lá, vive um monte de coisa. Deus não fala com essas pessoas. Deus fala com quem entra. Deus fala com quem reserva tempo. Deus fala com quem se dedica a Ele. E a gente leu ali o Salmo 5, que é o Salmos da manhã. Mas o Senhor também quer nos chamar no silêncio da noite. O Senhor quer nos chamar quando a gente repousa a nossa cabeça no travesseiro. Quando a gente finalizou o nosso dia, Ele quer que a gente faça um exame do nosso dia. Ele quer que a gente olhe ali para o nosso dia e veja aonde a gente realmente viveu aquilo que Ele tem para nós, aonde a gente caiu, aonde a gente precisa rever, o que a gente precisa fazer diferente. O Senhor, Ele deseja mostrar o coração dEle para nós. E no silêncio da noite, Ele consegue fazer isso. Em Mateus 6,
vai falar assim: mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Há muito benefício na oração coletiva. Há muito benefício nisso que a gente está fazendo. Aqui, quando a gente se reúne, quando a gente ora, parece que dá um chacoalho na gente, parece que dá uma disposição, parece que dá um gás. Mas o Senhor nos chamou para o secreto. O Senhor nos chama diariamente para o secreto. Ele espera que nós entramos no nosso quarto, que nós fechamos a nossa porta e que nós venhamos a buscar a Ele na nossa intimidade, da nossa forma. Não sendo, aqui a gente consegue conduzir uma oração. Vem uma pessoa aqui, ela começa a conduzir, ela começa a trazer, ora a respeito desse pecado, peça perdão para o Senhor. Mas o Senhor deseja Ele nos conduzir. Ele quer que a gente acesse esse lugar de estar a sós com Ele, onde quem vai dirigir a nossa oração é Ele, o Espírito Santo. Existe uma instrução que só vamos encontrar no Senhor, e é quando o coração se aquieta que o Espírito fala. Eu já vi várias coisas falando a respeito da voz do Senhor, né? E na Bíblia a gente vê que Ele se manifestou de várias formas, a forma com que Ele falava, e às vezes vai ser num sopro, às vezes vai ser num vento, e se a gente estiver atarefado, se a gente não estiver atento, Ele vai soprar, Ele vai falar, e a gente não vai conseguir perceber. Por que será que a gente não está conseguindo dormir em paz? Por que será? Por que será que a gente tem que tomar remédio para dormir? Por que será que a gente tem que ficar criando todo um artifício para a gente conseguir dormir? É porque a gente não nos examina. A gente não leva diante do Senhor as nossas preocupações diárias. A gente vai dormir já pensando no outro dia. A gente vai dormir pensando em tudo que a gente tem para fazer. E a gente não coloca diante do Senhor. Nós precisamos de uma resposta. E essa resposta se chama Jesus. E nós só não estamos tendo ela porque a gente não está entregando o nosso dia. Nós não estamos selando o fim do nosso dia com a presença do Senhor. Às vezes a gente pode até começar o nosso dia orando, como um hábito às vezes. Só de sentar ali na mesa, falar antes de tomar o meu café, eu vou orar. Mas a gente não encerra o dia. A gente vive o dia, o nosso encerrar o dia é com o celular. O nosso encerrar o dia é bordoando, colocando várias coisas na nossa cabeça que vão nos afastar do Senhor. Recebendo notícia, recebendo informações, gerando em nós, no nosso coração, coisas da carne, não coisas do Espírito. E aí vem essa perturbação do sono. Aí vem esse impedimento, né, do nosso repousar. Em Salmos 4, eu vou ler ele inteiro com vocês. Fala assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Dai-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando vocês ultrajarão a minha honra? Até quando amarão ilusões e buscarão mentiras? Saibam que o Senhor se separa para si aqueles que lhe são fiéis. O Senhor me ouve quando eu invoco. Quando ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam no seu íntimo e aquietem-se. A gente não está vivendo isso. A gente não está vivendo isso. A gente não está aquietando a nossa alma. Pelo contrário, a gente está fazendo ela se acelerar mais. Pode passar. Ofereçam sacrifícios justos e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faz o Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Puseste no meu coração alegria maior do que a alegria dos que desfrutam trigo e vinho em tempo de fartura. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Amém. O Davi falou, né, sobre a oferta que agrada o Senhor, sobre uma oferta verdadeira. E esse salmo, ele fala sobre isso. Ele fala: ó Deus,
quando eu for me deitar, eu quero me deitar em paz, porque eu ofereci o melhor. Porque aqueles que caminham com o Senhor, eles desfrutam de uma plenitude que o mundo não pode dar. E às vezes, antes da gente entregar para o Senhor uma situação, a gente está entregando para o médico. A gente está pedindo para um médico dar uma solução que a palavra de Deus já dá. Que a palavra de Deus já está falando. Está falando assim, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E quantas vezes nós vamos dormir martelando de nervoso, martelando de raiva contra alguém. E tem um finalzinho assim que eu queria ler com vocês, que é essa palavra, os Salmos 4, 7 e 8, só que na versão Passion. O intenso prazer que tu me destes ultrapassa a alegria dos tempos de colheita, muito mais do que quando os ceifeiros olham sobre os seus grãos maduros e quando o seu vinho transborda. Agora, por causa de ti, Senhor, eu deitarei em paz e o sono virá rapidamente, pois não importa o que aconteça, eu viverei destemidamente. Olha a riqueza da palavra do Senhor. Olha a riqueza da palavra do Senhor. A gente vai deitar e a gente vai dormir em paz. E o sono vai vir assim. Porque a gente está no descanso. Porque a gente aprendeu a entrar nesse lugar no Senhor. E esse é o sentimento de quem prioriza Deus. Porque quando a gente finaliza nosso dia orando ao Senhor, nós temos um momento de confissão, onde nós confessamos tudo aquilo que nós fizemos de errado, onde nós nos arrependemos, onde nós rasgamos o nosso coração para o Senhor. Aí nós precisamos de um momento de gratidão, onde nós agradecemos por tudo aquilo que Ele tem feito, pela nossa família, pela nossa saúde, e a gente termina como? Confiante, que nós podemos viver destemidamente. Salmos 127, 2. É realmente insensato trabalhar tanto de manhã cedo até tarde da noite, labutando para ganhar a vida com medo de não ter o suficiente. Deus pode prover os seus devotos amantes, mesmo enquanto eles dormem. A palavra de Deus está falando que Deus pode dar para a gente enquanto a gente dorme. E a gente fica, acorda às 5 horas da manhã, dorme 2 horas da manhã e fica lá labutando, tentando ver, tentando achar uma estratégia. E o Senhor fala, eu quero que você descanse. Eu quero que você entre nesse lugar onde você entende que eu vou prover. Mas só para aqueles que me amam. Só para aqueles que me escolhem. Nada pode substituir o nosso relacionamento diário com o Senhor. Então vamos fazer uma análise nossa do nosso dia. O que tem roubado nós esse relacionamento diário com Deus? Se você falhar, recomece. Teve a primeira semana de oração e eu comecei a minha semana depois que passou num grau, num ânimo, numa disposição, e agora eu já voltei aqui de novo fazendo tudo que eu fazia, deixando o Senhor para trás, deixando a leitura bíblica para trás, deixando a oração para trás. Recomeça hoje, você errou amanhã, recomeça, não desista. Se você não sabe o que dizer, fique em silêncio, entra no seu lugar secreto, fecha a porta, fique em silêncio, fala, Senhor, eu não sei o que falar, Senhor, eu não sei que palavras usar, mas eu quero permanecer aqui, porque eu sei que em algum momento o Senhor vai me dar aquilo que eu tenho buscado. Se você não sabe como orar, ore a palavra, comece orando a palavra. Comece a buscar na palavra do Senhor a direção que você precisa. Amém? Vamos nos colocar em oração agora. Vamos começar a buscar no Senhor, buscar no nosso interior, no nosso íntimo, as verdades que o Senhor tem para nós. Vamos